Oi, gente, bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Tô com muita saudade. E passando aqui hoje para estudarmos juntos a lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando sobre a raça humana. A partir desse ano, nós começamos com essa lição, a raça humana. Tem sido muito bacana essa lição. Ela tem trazido, assim, verdades que nós já sabíamos, mas que tratando num texto mais atual, saber da nossa origem, qual o nosso propósito, o papel do homem, o papel da mulher. É muito importante nós sabermos isso, porque vivemos em uma sociedade onde isso tem sido desfeito. O homem não sabe mais qual o seu papel, a mulher não sabe mais qual o seu papel, e em meio a isso, nós vivemos numa sociedade de pessoas perdidas. Ouvimos falar sobre estudos, sobre casos, nunca se teve tantas pessoas doentes emocionalmente na nossa geração. Por quê? Por causa dessa falta de identidade. Precisamos saber quem somos, não é verdade? E hoje nós vamos estudar a lição 6. E a lição 6, ela vai falar sobre a sexualidade humana. A Bíblia fala, eu quero falar para vocês que eu já fiz a oração, já li o texto áureo, tá? O texto bíblico. Então, vocês, por favor, façam a oração de vocês, leiam o texto, a leitura em classe, que é Mateus 19, do 1 ao 12. Vai falar ali sobre quando Jesus falou sobre o casamento. E eu quero ler aqui, só para a gente começar, Mateus 19, o 4 e o 5, que fala assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então nós sabemos que é plano de Deus, estava no coração de Deus criar macho e fêmea, sexo feminino e sexo masculino. O que passar disso não está dentro das Escrituras, dentro da Palavra de Deus, que é o livro que nós como cristãos temos como regra de fé e prática. Então tudo que eu falar aqui nesta manhã será baseado nesta palavra, a Bíblia Sagrada, o livro que nós cristãos temos como base de regra, fé e prática. Muitas das vezes não praticamos, mas deveríamos. E hoje de manhã o pastor Rafael falou, na mensagem, como eu estou gravando. Gente, eu peço desculpas por alguns contratempos aqui no vídeo. Eu estou fazendo de tudo para deixar bem natural, para vocês, são meus irmãos. E é desafiador para mim gravar um vídeo assim, sabe? Quem me conhece sabe, eu sou muito introvertida e eu tô, assim, tendo é um desafio mesmo, muito grande estar gravando esse áudio aqui para vocês. Então, por isso, eu vou não apagar, quero mandar do jeito que ficar, até mesmo porque estou mandando para vocês, meus irmãos em Cristo, que eu amo. E quero aproveitar aqui e deixar um convite, para quem não faz parte da Escola Bíblica Dominical, começar a fazer parte da Escola Bíblica Dominical, participar. É tão maravilhoso aprendermos sobre a Palavra de Deus, E como eu ia dizendo na lição de manhã agora, o pastor Rafael falou exatamente sobre isso, Termos a nossa casa edificada sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é o quê? O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E hoje, como que ele se revela para nós? Através da sua palavra, Então, se nós estivermos firmados... Gente, o meu celular, ele fica descendo toda hora aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Então, se nós estivermos firmados nesta palavra, nós vamos passar por qualquer situação, por qualquer dificuldade de pé, em paz, porque o nosso Deus, ele é bom.
né? O nosso Deus, ele cuida de nós. A palavra do Senhor fala que assim como a morte entrou por um homem, Adão, no mundo, a vida também entrou por um homem no mundo, que é Jesus. Então hoje nós que conhecemos o Senhor Jesus e que o temos como nosso único e suficiente Salvador, nós não precisamos temer o mal, temer esse vírus, temer o porvir, porque em Jesus nós temos esperança. Jesus, ele nos prometeu, né? Ele falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O tempo todo Jesus, ele nos dava uma palavra de consolo, de exortação, sim, quando precisamos de exortação, a Bíblia nos exorta, a Bíblia fala que Deus, ele corrige, né, aquele que chama, que ele tem por filho. Quem sabe nesse tempo é um chamado de Deus para nós, para nos corrigir, para nos fazermos voltar mais para ele, termos mais tempo para ele, né? Porque tudo que se ouvia há uns tempos atrás eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Por que você não participa da escola bíblica dominical? Porque eu não tenho tempo, eu estou cansado, eu trabalho a semana inteira, então levantar 8 horas da manhã no domingo para ir para a escola dominical é o único dia que eu tenho para descansar. Não é essa a resposta? E agora está todo mundo querendo não ter tempo, não é verdade? Porque estamos todos com o mesmo tempo, com as 24 horas dentro de casa, podendo fazer o que quiser com esse tempo. E o que você tem feito com essas 24 horas que você está tendo, preso dentro de casa com a sua família? Tem gastado um tempo para ler a palavra de Deus, para conhecer o Senhor, para orar, para ouvir a voz dele? Que nós venhamos pensar sobre isso, né? Mas vamos voltar aqui para a nossa revista. Então, a lição 6 vai falar sobre a sexualidade humana. E o sexo, ele foi criado por Deus, né? E sexo é sexo feminino, sexo masculino, né? Homem e mulher. Fomos criados por Deus. E o que passar disso é uma criação maligna. Não provém do nosso Deus. Então, Deus criou apenas 2 sexos, tá aqui na revista, né? Macho e fêmea, Deus o criou. E quero ser bem objetiva, tá? Aqui com a lição. Então, a síntese do tópico 1, né? O tópico 1, ele vai falar praticamente sobre isso, né? Deus criou apenas 2 sexos, homem e mulher. O ponto central aqui é: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher. Síntese do tópico 1. Ao criar o ser humano, o Criador estabeleceu apenas 2 sexos, o masculino e o feminino. Então, o 2. Objetivos da sexualidade humana. Então, quando Deus criou os 2 sexos, né, homem e mulher, Deus, ele criou com uma finalidade. Tudo que o nosso Deus criou, ele criou com uma finalidade. E o sexo, ele é muito falado fora, né? Aí no mundo, nas músicas, nas poesias, nas novelas, nos filmes, vemos assim o sexo gritar. Mas dentro da igreja, nós não ouvimos muito falar sobre sexo. E é algo que nós deveríamos falar mais, porque é algo que Deus criou para nós, seres humanos, homem e mulher, né? A sexualidade, o ato sexual entre homem e mulher é o que vamos tratar aqui agora no tópico 2. Deus criou para ser bênção nas nossas vidas, mas tem um princípio. A palavra do Senhor, ela é cheia de princípios e nós precisamos guardar esses princípios da palavra de Deus, né? Então, o objetivo da sexualidade humana, o primeiro é a procriação, né? Homem e mulher se relacionar para ter filhos. O segundo é a união conjugal, né? É o ato do sexo entre o homem e a mulher casados, e ali para eles terem prazer entre si. E o ato sexual fora do casamento, fora do matrimônio, é pecado, é errado.
E como eu disse, eu estou falando aqui com base nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, né? Então, hoje aí, no secular, falar isso que eu estou falando aqui parece uma coisa ultrapassada, né? Eu vou usar esse termo. Porque hoje, o que se ensina por aí, né? Você é livre, você é dona do seu corpo, ou dono do seu corpo, você faz o que você quiser, né? E aí mais para frente na revista nós ainda vamos falar sobre o homossexualismo. E só que para nós cristãos que temos temor de Deus, que temos a Bíblia como regra de fé e prática, o sexo, o ato sexual antes do casamento, ele é pecado. Então, quando nós tememos ao Senhor, nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Mas o sexo, depois que a união ali de um homem e de uma mulher, o homem, né, deixará pai e mãe e unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, quando nós fazemos esse compromisso, homem e mulher, de deixar a casa dos pais e ir se unir, ter a sua própria, começar ali o seu próprio lar, sua própria família, o ato sexual é para ser bênção, é para ser prazeroso. Né? Nós não vamos entrar aqui nesse contexto, mas a Bíblia fala que o homem ele não tem poder sobre o seu próprio corpo e a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, porque um pertence ao outro. Né? Às vezes eu fico pensando ali quando Deus criou Eva para Adão. Né? Deus criou todos os animais e fez macho e fêmea, cada um tinha o seu par e Adão não tinha a sua companheira. Né? E o nosso Deus ele é maravilhoso, o nosso Deus ele é perfeito, ele sabe de todas as coisas, ele tem conduzido a história e Deus, assim, eu acredito que no coração de Deus ele já sabia que ele ia fazer Eva, né? Mas ele quis deixar Adão sentir falta de uma companheira. Né? E eu acredito que talvez, a Bíblia não relata isso, mas talvez Adão tenha pedido Eva para Deus. Né? E aí nós já conhecemos a história, Deus fez com que Adão caísse num profundo sono e ali ele tirou Eva da costela de Adão. Né? Aconteceu a primeira cirurgia plástica, foi Deus quem fez, né? E Deus criou a mais bela mulher que existiu sobre a face da terra. E quando Adão acordou e que ele viu aquela mulher ali do lado dele, eu penso que Adão, assim, ele se alegrou extremamente e a tomou por mulher. E ali eles tiveram um ato sexual, naquele momento. Né? E ali eles procriaram e eles glorificavam a Deus na sua união. Até que o pecado veio. E aí eles começaram a sentir vergonha um do outro. Porque antes eles estavam nus e não se envergonhavam. Não se envergonhavam um do outro e não se envergonhavam de Deus. Eles tinham uma relação sexual ali na presença de Deus e eram abençoados por Deus e glorificavam a Deus na sua relação. Mas aí quando o pecado entrou, aí começou todos os problemas. Eles começaram a se envergonhar, esconderam de Deus. Né? E aí a degradação do ser humano até onde nós conhecemos hoje, até quando chegou lá em Sodoma e Gomorra, que houve a destruição, né? Mas então vamos lá, o casamento, né, o sexo, ele foi criado para ser bênção para o homem e para a mulher após o casamento e para a glória de Deus. Gente, o sexo, ele é para glorificar o nosso Deus. A Bíblia fala que nós, igreja, somos a noiva do Cordeiro. Você se sente assim como a noiva do Cordeiro? Porque eu me sinto assim, gente, eu me sinto como a noiva do Cordeiro. Eu aguardo o meu noivo. Eu tenho um marido para contextualizar aquilo que vai ser na eternidade.
Deus, o casamento, quando nós olhamos para o casamento, nós vimos que é tão complexo, né? E só Deus mesmo, o Criador do ser humano, para poder criar algo tão complexo, unir homem e mulher, seres tão diferentes. Mas quando nós entendemos o nosso papel, quando o homem entende o seu papel, quando a mulher entende o seu papel, nós conseguimos glorificar a Deus nessa união. Nós conseguimos ver que é algo assim maravilhoso, porque nós conseguimos fazer o outro ser melhor. Isso é o casamento, né? É essa unidade, unicidade de um ajudar o outro, um não querer, não ter competição entre o outro. E quantas das vezes hoje os casamentos estão aí assim, cheios de competição, de não tem companheirismo, né? Porque muitas das vezes a mulher não sabe qual é o seu papel e o homem tem deixado o seu papel também. Porque qual é o papel do homem? O papel de provedor, de protetor. O homem precisa entender o seu papel de provedor e de protetor. E qual que é o papel da mulher? De ajudadora, de mãe e de ajudadora. Esse é o papel da mulher. Ajudadora e ser mãe. E os dois juntos glorificar a Deus. Você tem entendido o seu papel de mãe, de ajudadora? Porque muitas das vezes nós nem sabemos o que é ser ajudadora. Ajudadora é aquela que está ali do lado, fazendo as contas, administrando o lar. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. A tola destrói com as próprias mãos. É porque não sabe o que é ser ajudadora, né? E o homem ser o provedor. Muitas das vezes a mulher não sabe o que é ser ajudadora porque ela é a provedora do lar. Porque os homens estão deixando o seu papel de ser o provedor do lar, de ser o protetor da sua família. Por isso precisamos voltar para a palavra de Deus, saber qual é o nosso papel na sociedade. E o sexo ele foi feito para glorificar a Deus. Então nós somos a noiva do Cordeiro e ele está voltando para nos buscar. Eu vou voltar nesse ponto aqui, mas para fecharmos aqui então a nossa meditação sobre essa lição, o tópico 3 fala sobre as distorções da sexualidade. Né? O sexo, quando praticado antes ou fora do casamento, gera iniquidades e abominações, fornicação, adultério, homossexualismo e ideologias nocivas. Isto é pecado contra o nosso Deus, contra o nosso Criador. E por isso, quando nós praticamos essas coisas, o Senhor não se agrada e nós colhemos as consequências. Então, fornicação, que é o ato sexual antes do casamento, é pecado. Adultério, que é homem e mulher casados ter relacionamento com o outro fora do casamento, é pecado. O homossexualismo, relação sexual entre homem e homem, mulher e mulher, pessoas do mesmo sexo, é pecado. Ideologia de gênero é o pior agora, né? Que na nossa sociedade. Agora é assim, deixa a criança escolher se ela quer ser homem ou se ela quer ser mulher. Porque não se nasce homem, não se nasce mulher. Se torna homem, se torna mulher. Tem coisa mais diabólica do que isso, gente. Lá no exame de ultrassom já se sabe se é o sexo feminino ou o sexo masculino com a nossa tecnologia. E quando nós nascemos, homem sabe que é homem, mulher sabe que é mulher. Somos totalmente diferentes, o nosso corpo é diferente. O homem, ele é o que gera o que coloca a vida ali dentro da mulher, e a mulher que gera a vida por 9 meses. Tá aí o papel de ajudadora, né? O homem proveu ali a vida e ela gerou, ela ajudou a gerar. E aí agora, olha o que os nossos jovens vão estar aprendendo a partir dessa nova geração, que não se nasce homem, não se nasce mulher, se torna homem, se torna mulheres. Isso é ensinado nas nossas faculdades. Como igreja, nós precisamos levantar. Lá em Romanos 11:12,
Romanos 12, 1 e 2 fala para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas para nós sermos transformados pela renovação da nossa mente, para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E se nós não temos experimentado a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, é porque nós não temos sido transformados pela renovação da nossa mente. E como que nós vamos transformar a nossa mente? Conhecendo a palavra de Deus, estando alicerçados na palavra de Deus. E como que eu conheço a palavra de Deus? Se eu não a leio na minha casa, se eu não a estudo na minha casa, se eu não vou à escola bíblica dominical onde ela é ensinada, se eu não faço um curso teológico, porque nós fazemos vários cursos, menos um sobre estudar sobre a palavra de Deus. Então, ideologia de gênero é pecado. As distorções da sexualidade perpassam a fornicação, o adultério, o homossexualismo e a ideologia de gênero. O homem ele está numa depravação total que o perpassam isso que eu disse aqui, né? E nós vimos o quanto que Deus abomina, que Deus destruiu uma cidade por causa do pecado moral de uma cidade. E quando nós olhamos para os nossos dias, não estamos muito diferentes daquela cidade de Sodoma e Gomorra. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Então, para encerrarmos, eu quero voltar a falar que o ato sexual, ele é feito para glorificar a Deus. E que nós somos a esposa, somos a noiva do Cordeiro. Seremos sua esposa pelo século dos séculos. E eu gostaria de ler com você Apocalipse 22, 17, que diz assim: E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Há um convite para nós, a noiva do Cordeiro, vir estar com ele. Vai chegar um dia onde todas as coisas vão passar. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Estamos em um tempo onde estamos presos dentro das nossas casas, com as nossas famílias. E eu falo que algo que o mundo tem tomado por tão ruim, mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, quão bom podemos transformar esse momento. Um momento de você ter comunhão com a sua família, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais. Um momento onde você pode voltar-se para Deus, porque Deus não está dentro das quatro paredes. Sentimos falta, sim, da igreja, de congregarmos. É um mandamento do Senhor. Mas por um período curto de tempo, é bom estarmos sós, dentro das nossas casas, com as nossas famílias, porque é o que realmente importa. Família é um projeto de Deus, precisamos voltar para esse projeto. As mães não cuidam mais dos seus filhos, as esposas não são mais ajudadoras dos seus maridos, os maridos não são mais provedores dos seus lares. Está tudo errado. Então, que voltemos para o nosso Deus, que voltemos para a sua palavra, que nos arrependemos. E há esperança para aqueles que temem essa palavra. E se o nosso noivo estiver voltando? Estamos prontos para estar com ele? Para encontrar com ele? É o seu anseio encontrar com o seu noivo? E ali seremos contemplados de amor, de gozo eterno. Marido e mulher sabem do que eu estou falando aqui agora. Como essa lição fala sobre sexualidade, fala sobre homem e mulher, sobre casamento. E a Bíblia, ela relata o casamento como o nosso encontro com Jesus. Jesus, ele é o nosso noivo, nós somos a sua noiva. E quando um noivo e uma noiva se casam, eles têm ali as suas núpcias, as suas descobertas. E se tudo for feito de maneira correta, tem um prazer
tem alegria, tem gozo. E é isso que a palavra de Deus nos promete eternamente. Uma vida de gozo, de alegria e de prazer na presença do nosso Rei, do nosso Senhor, do nosso marido, do nosso noivo. Como igreja, precisamos voltar para o nosso Criador. Reconhecer qual é o nosso papel aqui na terra, qual o nosso propósito, por que estamos aqui. E um dos principais propósitos de estarmos aqui é glorificar o nome do nosso Deus. Estamos glorificando o nome do nosso Deus? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, que nesse tempo de quarentena, que nós venhamos voltar para o nosso Deus. Que você, esposo e esposa, venha amar mais o seu cônjuge. Você, pai e mãe, venha amar mais os seus filhos. Você, filho, venha amar mais os seus pais. Que voltemos para o nosso Deus, que voltemos para a palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe.